Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui. Vamos falar um pouco desse jogo de ontem, 2-1 pro Vasco. O Vasco de virada vira o jogo aí para cima do Fluminense, mas calma, gente. Ainda tem mais um jogo, não acabou, nada decidido. Eu vou soltar a vinheta aqui e volto já. Então vamos falar aqui do jogo aqui, Vasco 2, Fluminense 1. O Vasco já está na final? O Vasco já está garantido na final? Não. Demos um passo em relação à final. E eu vou começar aqui falando para vocês do primeiro tempo. O que eu achei desse primeiro tempo do Vasco? Um primeiro tempo do Vasco perdido, um primeiro tempo em que Thiago Mendes e Cauã Barros estavam mal na partida, visando que eles não estavam conseguindo encaixar o jogo ideal para o Vasco. Um jogo em que o Fluminense estava sendo superior ao Vasco e abriu o placar na superioridade numérica e na jogada ensaiada, gol do Serna. Muito complicado porque o Vasco não tinha nesse momento ali um placar favorável ao seu jogo ali, mas reagiu no segundo tempo. E eu quero falar aqui um pouco mais do primeiro tempo aqui, porque eu vi muitas deficiências que eu vi durante toda a temporada do Vasco. Durante toda a temporada, Diniz errou muito em relação não só à escalação do Vasco, mas o time em todo. O time do Vasco, os jogadores também, principalmente do primeiro tempo, estavam desconexos, estavam meio que perdidos em campo. Time preguiçoso, eu tenho que dizer a verdade em relação ao primeiro tempo. Claro que no segundo tempo a história mudou, mas no primeiro tempo, cara, foi duro de ver. Porque o Fluminense ia para cima e o Vasco simplesmente tentava se defender de alguma maneira e não conseguia. E foi desse jeito que saiu o gol do Fluminense. Uma jogada ensaiada e gol do Fluminense. No segundo tempo, o Vasco reagiu, o Fernando Diniz conseguiu colocar a sua ideia de jogo nos jogadores e os jogadores responderam dentro de campo, tanto que saiu o gol do Ryan. E eu tenho que falar do Ryan, cara, esse moleque joga muito, esse moleque tem um potencial absurdo. Foi o que o Eric Faria falou na transmissão do Sport TV, ele é uma mina de ouro. Mas não é só em questão financeira, mas é questão de futebol. Esse moleque joga muito. Quando ele quer, ele faz a diferença dentro de campo e foi o que aconteceu no segundo tempo do jogo do Vasco. Uma jogada individual dele, consegue fazer o gol e o Vasco reage e volta para a partida. E acontece o segundo gol por causa de uma jogada dele, que ele passa por 4 jogadores do Fluminense, acaba sofrendo a falta, cobra rápido a falta. E assim o Andrés consegue cruzar na área para o Verratti cabecear e o Vasco virar o jogo. Cara, o Vasco está na final da Copa do Brasil. O Vasco tem uma vantagem a seu favor, mas não está na final. O Fluminense é um time perigoso, é um time que sabe se adaptar ao adversário, é um time que tem que se ter cuidado com eles até mais dos 90 minutos, porque tem os acréscimos. É um time que sabe jogar. Mas o Vasco tem algo a seu favor e ao mesmo tempo me preocupa porque quando o Vasco tem a vantagem ao seu favor, ele relaxa no jogo. Isso não pode acontecer. O Vasco não pode relaxar nos 90 minutos. O Vasco tem que ter a mesma intensidade que teve no segundo tempo do jogo. O tempo todo. Isso é muito importante ser frisado por Fernando Diniz e sua comissão técnica em relação aos jogadores. O tempo todo. Atenção, o tempo todo. É jogo de final para o Vasco. É jogo decisivo. É jogo, se você cometer um erro no jogo, acabou o jogo. Então, é um jogo que se decide em detalhes. E o Vasco precisa ter essa atenção de que o jogo é decidido em detalhes. Porque se o Vasco der mole, o Fluminense vai passar. Não tem nada ganho, comemoramos hoje, comemoramos ontem, vamos comemorar amanhã, mas cara,
Domingo já é outra história. Esquece a vantagem que o Vasco teve em relação a esse jogo de quinta-feira. Esquece. Virou a chave, acabou. Não tem mais vantagem. É ir para cima dos caras e garantir a classificação para a final e quem sabe até o título. É isso que o Vasco tem que botar na cabeça. Não tem vantagem. Acabou esse negócio de vantagem. Vamos para cima dos caras e vamos vencer. Essa tem que ser a ideia do Diniz. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui!